Vamos falar agora sobre o número de animais silvestres apreendidos nas regiões de Araçatuba e Prudente, que aumentou 10% comparando com o ano passado, né? Comparando o ano passado com 2022. O Joca Maluli está aqui na nossa janela da notícia e tem todas as informações. Bom dia, Joca. Bom dia, Sandro. Bom dia quem nos acompanha no primeiro Impacto Interior. Exatamente, o número de apreensões de animais silvestres aumentou 10% nas regiões de Araçatuba e Presidente Prudente, se comparado os números das autuações e das apreensões feitas em 2022, comparadas com o ano passado, com os números consolidados da Polícia Ambiental do Estado de São Paulo de 2023. Apesar ainda de a gente trazer sempre esse assunto aqui no jornal, das pessoas saberem que o Brasil é um país rico de uma fauna e uma flora exuberante, com os animais silvestres mais desejados do mundo, mas existe lei, existe regra, inclusive, para a criação e para a procriação. Por isso, a Polícia Ambiental do Estado de São Paulo tem feito um trabalho muito próximo aí, dos criadores, em investigações e também em autuações, para poder coibir esse tipo de prática ilegal. Por isso, eu estou aqui com o Tenente Ventrone. Tenente, no ano de 2023, os números aumentaram, apesar de preocupante, porque a gente percebe que as pessoas ainda continuam persistindo numa prática ilegal. Isso também reflete investimento em tecnologia e mais atuação da Polícia Ambiental, correto? Perfeito. Um bom dia, Joca. Um bom dia a todos os telespectadores do SBT. A gente vem aprimorando cada vez mais as nossas ações, Então, graças a Deus, o uso da tecnologia vem se ampliando cada vez mais, inclusive institucionalmente. Então, a gente tem uma prática da fiscalização em criadores de passeriforme, é uma prática bem antiga nossa. E hoje, graças a alguns instrumentos de ampliação de imagem, a gente consegue verificar as causas de falsificação dos selos oficiais, que seriam as anilhas que ficam no torso dos animais. Só para esclarecer para quem está em casa, Tenente, então o animal que é mais comum vocês fazerem apreensões são aves, correto? Perfeito. Dentro das aves tem dois tipos, é isso? Exatamente. A gente tem assim, dentro, fazendo mais ou menos aí um diagrama de Pareto, o 80-20, 80% das fiscalizações que a gente autua, são em virtude de psitacídeos, que são as aves de papagaios, maritacas, e outro percentual grande são os passeriformes, que é o curió, é o trinca-ferro, são principalmente os pássaros de canto, Então, os psitacídeos em si, não tem muito como a gente ampliar, a margem de apreensões, a gente atua conforme as denúncias que tem, Muito também em virtude desse aumento se dá graças à população que nos apoia, Mas uma mudança realmente considerável que a gente vem observando nos últimos anos é o aumento da tecnologia que a Polícia Militar utiliza. Então, com relação a essa criação de passeriformes, hoje a gente fiscaliza de uma forma muito mais técnica, Por quê, Tenente? A gente utiliza alguns instrumentos de tecnologia que ampliam a imagem, então aquela anilha que fica no dorso do animal, que regulamenta aquele pássaro, segundo o IBAMA, segundo os critérios do IBAMA, hoje o policial consegue ampliar aquilo e verificar se os parâmetros são correspondentes com a fábrica. Então a gente consegue verificar a autenticidade daquela anilha. Então grande parte hoje, um percentual muito mais alto dos pássaros decorrentes dessa fiscalização que a gente faz da passeriforme, acabam sendo flagranciados como irregulares. Então aumentou realmente consideravelmente o número de apreensões, em grande parte em virtude dessa tecnologia. Tenente, qual é a multa para quem é flagrado com tráfico ilegal de animais ou com a criação de animal ilegal dentro de casa? Nós temos o valor de R$500 por espécime, Então, para cada animal que for verificado numa situação irregular, são R$500. Lembrando que todo aquele que é autuado na esfera, no meio ambiente, ele é penalizado, ele é responsabilizado tanto na esfera civil, quanto na esfera administrativa, quanto na esfera penal. Então, além dos R$500, também gera um processo, é isso? Exatamente, um processo criminal. Então, a gente tem a Lei 9605, de 98, que é a Lei dos Crimes Ambientais. Então, ela se junta com a nossa resolução estadual. Então, para cada autuação administrativa, a gente tem um crime correlato. E para denúncia, Tenente? Nós temos aqui as centrais nossas, como aqui é o batalhão descentralizado, a gente tem as centrais de Araçatuba, Marília, Presidente Prudente e Bauru. Qual que é o número para denúncia? Olha, aqui em Marília, a gente tem DDD 14 3592 1200. Só com relação aos outros números,
eu vou ficar te devendo, depois eu passo certinho para a equipe, para a gente estar jogando dentro da reportagem, que é os telefones descentralizados das outras unidades. Perfeito, Tenente. O Sandro está no estúdio fazendo uma pergunta para a gente. Diga, Sandro. Inclusive nos últimos dias a gente tem mostrado a apreensão de pessoas aí, a apreensão de pássaros, que as pessoas vão na natureza, fazem o recolhimento, inclusive com a utilização de caixas de som, né? A gente mostrou pelo menos 2 ocorrências nos últimos dias. Só que é importante a gente orientar a população, porque tem muita gente que de repente tem uma ave, né? Porque existia essa cultura das pessoas, é algo normal, ter um papagaio em casa, ter um outro tipo de animal. Essas pessoas, por livre e espontânea vontade, elas podem procurar a polícia ambiental, elas são punidas se elas procurarem, e eu desconheci a lei, quero fazer, né, aí a entrega desta ave ou comunicar que eu tenho ela. É possível fazer isso, Joca? Sim, a polícia tem vários pontos de recebimento de animais silvestres, inclusive na região de Araçatuba ali eles mandam para a mata ciliar da Unesp. E, Tenente, o Sandro está no estúdio perguntando para aquelas pessoas que têm papagaio ou algum passarinho em casa, que é uma prática até comum, né, entre muitas pessoas em terem esses animais em casa. Primeira pergunta, é crime ter esses animais em casa? E segundo, se a pessoa quiser devolver para a natureza, ela pode procurar a polícia ambiental, ela vai ser penalizada por isso? Perfeito. A título de orientação geral, né? Todo e qualquer produto adquirido, não estou nem falando de animais, todo e qualquer produto adquirido tem que ter uma origem, certo? Então, com relação aos animais, isso se torna um pouco mais rígido. Então, tanto animais exóticos, que são animais que não são os animais da nossa fauna, né? Você precisa ter uma comprovação de origem. Vamos supor que o indivíduo quer ter uma cracatua, né, uma ave exótica, ou ele quer ter um papagaio, né, dependendo, né, da espécime, o papagaio aqui é nativo da nossa região. Então, ele precisa ter uma comprovação de origem, da origem do criadouro legalizado. Como que ele faz para devolver, Tenente? Ele pode devolver esse animal se ele quiser? Ele vai ser penalizado por isso ou não, caso ele não tenha essa origem? Nós temos uma figura que é a figura da entrega voluntária, né? Então, quem tem hoje um papagaio, quem tem hoje uma maritaca, né, que não é proveniente de um local autorizado, a qualquer momento pode ser fiscalizado pela Polícia Ambiental, pode ser imputado com uma responsabilidade administrativa e penal. Porém, nós temos a figura da entrega voluntária. Então, a qualquer momento, você pode se deslocar até uma unidade nossa da Polícia Militar Ambiental e realizar a entrega voluntária desse animal, para que não seja penalizado administrativo e penalmente. Perfeito. Tenente, obrigado pelas suas informações. Sandro, tá aí, olha, então sempre confirmar, né, a origem dos animais, mas também você pode fazer essa entrega voluntária para a Polícia Ambiental retornar esse animal para o seu habitat natural, que é na natureza, Sandro. Com certeza, é importante a gente motivar essa consciência. Muito obrigado, Joca, pelas informações.